Bom dia, irmãos. É um prazer e um privilégio para o Ministério Fiel poder estar aqui em Belo Horizonte e aqui nesta igreja. Muitos aqui não tiveram, na conferência, e eu já tinha apresentado o Vinícius e vou apresentá-lo mais uma vez. Venha para cá, Vinícius. Eu, trabalhando no Ministério Fiel, o Senhor me deu o privilégio de conhecer muitas pessoas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Vinícius. O Vinícius já chegou a nós lá. Eu estou servindo no Ministério Fiel já faz 12 anos. 12 anos que eu estou lá. Já servi em vários ministérios lá. Hoje trabalho no setor de conferências, lá organizando as conferências. E também faço parte do conselho administrativo da Fiel. E o Senhor trouxe esse jovem aqui para o Ministério Fiel. E eu falo que o Senhor nos dá privilégio, então, de conhecer pessoas assim, com mentes brilhantes. E o Senhor deu essa capacidade ao Vinícius, de ter uma mente brilhante, e essa mente tem sido usada para o reino de Deus. Se você conhece o Ministério Online da Fiel, tudo que acontece ali nas redes sociais da Fiel, no YouTube da Fiel, e principalmente no blog Voltemos ao Evangelho, é culpa desse rapaz aqui. Então, se você tem sido abençoado por isso, agradeça a ele, ou agradeça a Deus pela vida dele, porque o Senhor tem o capacitado para isso. Vinícius é aquele cara que, eu não sei como é que ele vive, mas ele vive. Ele faz multi-coisas ao mesmo tempo e fala sobre várias coisas ao mesmo tempo. E eu sei disso porque a minha sala fica bem do ladinho dele. E Deus tem dado graça a mim para poder suportá-lo. Igual, né, Vinícius? A gente se suporta lá, mas por amor a Cristo a gente se suporta. Vamos orar, pedir a Deus que abençoe o Vinícius nesse tempo aqui e também abençoe a todos nós com a palavra dele que será ministrada aqui. O Vinícius fez um curso intensivo lá na Capitol Hill, em Washington, na igreja do pastor Mark Dever, e ele recebeu uma injeção do que é igreja, do que é ser igreja, e ele vai poder então passar um pouco desse conteúdo aqui. Eu sei que não é nem 10% do que acontece, do que ele sabe sobre esses assuntos que ele vai falar aqui, mas ele vai poder compartilhar um pouco com a gente sobre isso. Então, que você esteja atento e ouça bem o que Deus vai falar com você nesta manhã através do Vinícius. Deus e Pai, mais uma vez somos gratos ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos dá. Muito obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor dá a mim e ao Vinícius de conhecer esse povo aqui, de saber, ó Deus, que o Senhor tem um povo escolhido pelo Senhor e que tem pensado nas Tuas coisas de forma séria, de forma a crer realmente na Tua palavra, e nós encontramos este povo aqui. Obrigado a Deus pela vida do pastor Antônio, na liderança desse povo aqui. Que o Senhor continue capacitando a ele, que o Senhor continue dando a ele homens que querem, ó Deus, viver a Tua palavra e levar a Tua palavra. Que o Senhor dê também a ele mulheres, ó Deus, que querem viver a Tua palavra. Que o Senhor dê a ele, ó Deus, jovens e crianças que querem ouvir e crescer na Tua palavra, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do Vinícius também aqui com a gente. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o tome nas Tuas mãos e que ele possa passar, ó Deus, aquilo que ele trouxe nesta manhã para passar, que é a Tua palavra, e nós possamos ouvi-la, ó Deus, com os corações abertos, e que se alguém aqui, ó Deus, precisa mudar naquilo que vai ser falado aqui, que o Teu Espírito Santo mesmo possa tocar no coração para que possa mudar. Aqueles que já têm praticado, ó Deus, o ministério do evangelismo e do discipulado, que essa palavra também venha como forma de encorajar aqueles que já têm feito, ó Pai. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, a ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos entender a Tua palavra, possamos reter a Tua palavra, que possamos, ó Deus, praticar a Tua palavra. Que seja feita assim, ó Deus, na Tua vontade, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim nós oramos. Amém. Deus te abençoe, Vinícius. Bom dia, amados. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, hoje pela manhã. E eu gostaria de agradecer a hospitalidade que vocês têm mostrado a mim, especialmente através da vida do pastor Antônio. Nós com certeza vamos sentir falta de vocês, especialmente ou particularmente da comida mineira, meus irmãos. É uma bênção. Como eu falei ontem, quando a gente serve, a gente é canal da bondade de Deus. E realmente aqui eu pude sentir a bondade de Deus cuidando de cada um de nós, preletores da equipe fiel. Eu gostaria de agradecer a vocês todos como igreja. E gostaria de convidá-los a abrir em Marcos 1. Marcos 1.
O tema da nossa mensagem é Rei, Rebelde, Resgate, Resposta. Como apresentar corretamente o Evangelho de Jesus Cristo. Imagine a seguinte situação. Tem um homem que está percorrendo quilômetros e quilômetros no deserto, sedento, e então ele vê alguém com um copo de água na mão. E ele deseja aquele copo, mas aquele homem que está com o copo na mão, ele não entende muito bem como o copo funciona. E daí, quando ele vai entregar para o homem, ele vira o copo assim. Apesar do que tem no copo ser uma água limpa e cristalina, que saciaria a sede da pessoa, o fato dele ter virado o copo e entregado da forma errada, simplesmente arruinou tudo. A outra situação, imagina ele tem um copo e entrega da forma certa, mas o copo está vazio. Também não se tornaria útil em nada. E muitas vezes nós evangelizamos dessa forma. Muitas vezes nós temos a mensagem correta, o copo está cheio de água cristalina, mas quando a gente vai acabar a apresentação do Evangelho, a gente fala algumas coisas assim. Faça essa oração para ser salvo. Repita essa oração depois de mim. Levante sua mão, venha aqui até a frente. E outras vezes o copo está vazio. É às vezes que a gente chega até a pessoa e diz, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E a pessoa vai dizer, a pessoa que não conhece a Cristo e tem um coração carnal, tem mesmo, eu também tenho. E Jesus vai me ajudar? Que ótimo. Ele vai me ajudar a ficar rico, vai me ajudar a conseguir uma esposa, um marido. Eu tenho planos para a minha vida e Jesus quer me ajudar? Nós devemos tomar um incrível cuidado de quando a gente comunica a mensagem do Evangelho, tanto na forma do conteúdo, como na forma daquilo que a gente chama de apelo. Apelo em si não é algo ruim. Nós vemos Jesus fazendo apelos, os apóstolos fazendo apelos, a diferença é como você faz apelos. E o que eu quero ver com você hoje é como Jesus expôs o Evangelho, como Jesus fez um apelo que era bíblico. Muitas pessoas entendem que o único tipo de apelo é vir até a frente ou levantar a mão, só que 100, 200 anos atrás, não tinha isso. As pessoas se convertiam, a igreja crescia sem essas coisas. Então vamos aprender hoje com Jesus Cristo a como nós podemos, de forma eficaz, comunicar o Evangelho e o apelo do Evangelho. Eu gostaria de convidar você a abrir no versículo 14. Versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, e presta atenção, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Contexto da nossa passagem, Jesus acabou de sair do batismo, o Espírito o impele para o deserto, para o teste inicial do ministério de Cristo, ele passa dias e dias sem comer, e quando ele sai da prova, aprovado, o nosso Salvador vem com essa mensagem. E Marcos, se você ler Marcos, você vai reparar que ele tem um estilo bem rápido. Marcos fala, e daí Jesus fez isso, e daí Jesus fez aquilo. E Marcos consegue concentrar coisas grandiosas em poucas palavras, e é isso que ele faz aqui. Ele resume o ministério inicial de Jesus nessas palavras, nessas ordens, nisso que Jesus estava falando. E eu quero que você perceba que Jesus tinha uma mensagem. Jesus tinha uma mensagem específica. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E essa mensagem demandava uma resposta. Se exigia uma resposta dos homens. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E essas duas coisas são extremamente importantes. A mensagem, o apelo,
ou a mensagem e a resposta. E esses são os dois pontos que nós vamos ver hoje, de forma simples, a mensagem e a resposta. Então, nosso primeiro ponto, a mensagem. Jesus diz, o tempo está próximo, e o reino de Deus está, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Há uma mensagem a ser dita na nossa evangelização, e isso é extremamente importante. E repare que no versículo 14 diz justamente que Jesus foi pregando o evangelho. Quando Jesus pregava o evangelho, era isso que ele falava. Muitas vezes nós não entendemos que há uma mensagem a ser expressa. Há uma mensagem específica a ser dita. E muitas vezes nós confundimos o que a gente fala com o evangelho. Um exemplo comum é quando a pessoa dá o testemunho de sua vida, só que o testemunho de sua vida, por mais glorioso que ele seja, e por mais abençoado que sua vida tenha sido por Cristo, não é o evangelho. O evangelho é o que Cristo fez. Você pode, e até deve, compartilhar o seu testemunho e dizer o que Cristo fez na sua vida, mas se você para por aí, você não está comunicando o que Cristo fez em si. Nosso testemunho é algo valioso e precioso, é uma expressão da graça de Deus, do poder da cruz, mas nossa vida não é o evangelho. O evangelho é Cristo. Nós devemos também tomar cuidado de não ficar prometendo as bênçãos do evangelho como se fosse o evangelho. Eu lembro de uma vez que eu saí para evangelizar com irmãos da igreja, a gente chegou num homem, e eu quis então apresentar ao homem quem Deus era, a lei de Deus, que ele estava em pecado, e ele precisava de Cristo para salvação. E a pessoa que estava junto comigo, nitidamente incomodada com aquele tipo de apresentação que eu estava fazendo, meio que me interpelou e disse o seguinte: você não gostaria que seu filho crescesse na igreja? Não seria abençoado ele crescer longe das drogas, longe do crime, num ambiente onde ele vai ter coisas boas, boa influência? Vem para a igreja. E por mais que possa ser verdade, se o filho de fato se converter, que Cristo livrará dessas coisas, de fato pode ser verdade, se a família se achegar a Deus, Deus pode libertar de todos esses perigos. Isso, em si, não é o evangelho. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente não cai no extremo da teologia da prosperidade, vem para a igreja e fica rico, mas a gente cai no perigo do evangelho da prosperidade light. Venha para a igreja e sua família vai ser uma bênção. Venha para a igreja e você vai ter conforto que você precisa para a sua alma. Só que é um conforto mundano e não um conforto da cruz. Nós devemos tomar cuidado, então, na nossa mensagem. A nossa mensagem tem que ser a mesma mensagem que nós vemos Cristo e os apóstolos falando. E qual é essa mensagem? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. É uma mensagem sobre um reino. É uma mensagem sobre um reino. E quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento promete, principalmente nos profetas, e em especial nos últimos profetas, que Deus viria trazer o reino. Que Deus em poder viria libertar o seu povo e julgar seus inimigos. E essa é a vinda do reino. Deus, através do representante dele, do Messias, do Cristo, do ungido, do rei, viria libertar o povo e julgar os inimigos. É um reino que está vindo. E para entender esse reino, nós precisamos entender que há um rei. E que esse rei vem num contexto de pessoas rebeldes. E que esse rei vem trazer resgate. Esses 3 pontos vão nos ajudar a passar a mensagem do Evangelho. Rei, rebeldes, resgate. Quando nós vamos evangelizar, nós precisamos começar então apresentando o rei. Nós precisamos apresentar quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Nós devemos tomar certo cuidado quando nós evangelizamos, que nós usamos palavras que para nós são comuns, mas para quem está no mundo não faz sentido nenhum. A gente usa a palavra Deus e acha que as pessoas estão entendendo a mesma coisa que nós estamos falando.
Se você chegar para um muçulmano e falar Deus, o entendimento vai ser bem diferente. Se você chegar para um espírita e falar Deus, ele vai entender Deus como uma energia cósmica bondosa. Se você chegar para um muçulmano e falar Deus Trino, ou Filho de Deus, Jesus Cristo, na mentalidade dele, ele não entende que Jesus é Filho de Deus eternamente concebido. Ele vai entender que Deus, de certa forma, teve relações com Maria e o resultado disso é um semideus Jesus. Uma mentalidade meio grega. A gente tem que ser muito claro em quem a gente está apresentando. Quem você quer dizer quando você fala Deus? E apesar de estarmos numa cultura católica, onde normalmente as pessoas têm alguma noção do Deus Trino, a visão muitas vezes que eles têm desse Deus é uma visão errada. Se você chegar para muitas pessoas, a visão de Deus que eles têm é basicamente o Papai Noel dos céus. Alguém super bondoso, que não se ira, que está nos céus para dar presente para as crianças boas. E se você orar e se comportar, Deus vai te recompensar. Essa é uma visão totalmente moralista da vida cristã. Só que muitas e muitas pessoas creem nisso. Até se você for no meio de evangélicos, eles vão tratar o Espírito Santo mais como uma força do que como uma pessoa, como um poder, e não um ser divino. Nós precisamos apresentar, então, quem Deus é. E nós vemos no Evangelho de Marcos, que esse Deus, esse rei, é um rei trino. Um rei que se manifestou no batismo de Cristo, que nós podemos ler no versículo 9 a 12 de Marcos 1, onde nós vemos o Pai do céu falando, este é meu Filho em quem me comprazo, o Espírito vindo sobre o Filho, e o Filho, então, ouvindo as palavras do Pai, recebendo o Espírito. E perceba que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Um nome no singular que revela Pai, Filho, Espírito. Qual é o nome do seu Deus? Pai, Filho, Espírito. Deus, durante a história, foi se revelando cada vez de forma progressiva, e a Abraão ele se mostrou como todo-poderoso. Ele era o Deus todo-poderoso que poderia dar uma descendência de Abraão idoso e Sara estéril. Com Moisés, na sarça ardente, ele se revelou como Deus, eu sou. Yahvé, eu sou quem eu sou maior que todos os falsos deuses, eu sou o Deus que criou todas as coisas, eu sou o Deus que vai libertar vocês do Egito, não há nenhum outro Deus. E quando Cristo vem, a plena revelação de Deus chega, e nós descobrimos que esse Deus todo-poderoso, que existe independente de tudo, que é o grande eu sou, é Pai, Filho e Espírito. Um só Deus revelado em três pessoalidades. O Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. O Pai é Pai do Filho, e o Filho é Filho do Pai, e o Espírito é entre o Pai e o Filho a relação. E esses são Deus, esse é o nosso Deus. E esse Deus trino vivia em perfeito amor na eternidade passada. Antes de criar a terra, esse Deus não estava lá, estou sentindo sozinho, vou criar uns seres aí para me acompanhar. Não, ele habitava em glória e amor perfeito, o Pai amando o Filho no Espírito, e o Filho amando o Pai no Espírito, um amor bendito e perfeito, nada faltava a Deus, nenhuma necessidade ele tinha de criar. Só que a bondade de Deus é tão grande, o seu amor tão imenso, que ele cria um reino. Ele cria o planeta Terra, planta um jardim e cria um homem à sua imagem e semelhança e coloca nesse jardim. E Deus então coloca Adão como seu vice-gerente. Adão, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, parecido com Deus e deveria representar a Deus, deveria então espelhar quem Deus é no jardim. É para isso que nós seres humanos fomos criados, para representar quem Deus é, para mostrar como Deus Criador invisível é, e expandir o reino dele sobre a terra. E Adão e Eva viviam nessa perfeita bendição, até que
Nosso segundo ponto. O homem se rebelou contra o rei. Rebeldes. O homem se rebelou contra o rei. O reino de Deus precisa vir porque o homem foi expulso do jardim. O reino de Deus precisa vir em salvação e condenação porque há rebelião. E quantas vezes nós ouvimos alguma apresentação evangelística onde não se fala sobre a rebelião do homem? Não se fala que o homem pecou. Ou se fala sobre o pecado, se trata de uma forma leviana. Se você não explicar bem a rebeldia, o pecado do ser humano, as palavras Jesus morreu por você não faz sentido nenhum. Se eu chegar para você e falar, eu paguei a sua dívida de 10 milhões de reais, você vai olhar para mim e falar, que dívida? Mesma coisa você fala, Jesus pagou o preço da sua alma. Por que eu estava devendo? Nós precisamos deixar bem claro ao ser humano que ele está numa condição rebelde contra Deus. Abre Marcos 7. Veja o versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando que aquilo que sai do homem o contamina. Veja no versículo 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. De dentro. As pessoas precisam entender, mais do que só elas fazem errinhos, elas precisam entender que dentro, elas estão podres. Dentro, elas estão mortas em delitos e pecados. Que dentro dela, ela não tem um coração bom. E a grande maioria das pessoas, neste nosso Brasil, acreditam que elas são boas. Elas mentem, elas sonegam, elas adulteram, elas têm pensamentos homicidas, elas odeiam o irmão, elas não amam a Deus sobre todas as coisas, e elas se consideram pessoas essencialmente boas. E enquanto essa fortaleza dessa falsa moralidade não cair, o evangelho não faz sentido. Enquanto a pessoa não entende que ela está destituída de qualquer bondade nela, que as ações dela são uma afronta contra o Rei de todo o universo, ela não vai entender a necessidade que ela tem de Cristo Jesus. Nós precisamos comunicar claramente que as pessoas pecaram, e todos pecaram. Não é uma rebelião só de Adão e Eva, é uma rebelião mundial. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, vocês, eu, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, todos nós preferimos a criatura do que o Criador, e nós idolatramos a criatura, sendo objetos ou sendo nós mesmos. Nós negamos a Deus a glória, a honra e a gratidão que lhes são devidas. E se você for por aí, as pessoas vão achar que não. E como você faz para convencê-las? Você abre a lei de Deus, você abre em Êxodo 20. Você mostra para ela, você já cobiçou algo? E se ela for sincera, ela vai dizer que sim. E você fala, então você quebrou a lei de Deus. Você, quem quebra a lei é o quê? Criminoso, condenado. Você já mentiu? Uma mentirinha branca por aí, uma inofensiva. Pedi para falar que eu não estava quando eu estava. Mas quem mente repetidamente é o quê?
Mentiroso. Ou você abre nos 2 principais mandamentos. Amarás o próximo como a ti mesmo. O segundo, você ama o próximo como a ti mesmo. O seu coração busca servir o próximo como você se serve. Busca o bem do próximo. Ou, na verdade, você tem ódio pelo próximo. Você ignora os que carecem. E mostra o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua mente, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Será que alguém aqui pode dizer: eu já amei o Senhor com tudo no meu ser? Com toda a minha mente, com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Será que por um segundo nós podemos dizer que amamos a Deus assim? Nosso amor é tão limitado, meus irmãos. Tão pequeno. E nós não achamos que é um grande crime não amar a Deus como Ele é digno. Mas se é o primeiro e principal dos mandamentos, é o maior dos mandamentos. E o mais grave de se quebrar os mandamentos. Quando você explica isso, a pessoa vai começar a entender que ela de fato é um rebelde contra o rei. Que ela está no estado de rebelião. Que mesmo que ela não seja um ateísta, que odeia ativamente o cristianismo, no mínimo ela ignora e despreza quem é o Senhor. E passa os seus dias sem dar graças e louvor ao Deus que criou todas as coisas. Agora, eu não sei se você já viu aqueles filmes medievais, onde você tem o rei sentado no trono, todos os soldados, e eis que chega alguém e desrespeita o rei. Imagina que essa pessoa chega e joga um ovo no rei. O que você acha que naquele segundo vai acontecer com aquela pessoa? Execução. Vão prendê-la. Os soldados vão à fronte dela e vão executá-la. Se os seres humanos entendiam que 500, 600, 1000 anos atrás, essa era a punição de desrespeitar o rei, qual você acha que deve ser a punição de afrontar a cada segundo o rei dos reis? O rei de todo o universo. Nós, de fato, merecemos a justa condenação de Deus. E se Deus é bom, e se Deus é justo, Ele não pode ignorar a maldade. Imagina que do seu lado você vê um pedófilo indo atacar uma criança. Se você não faz nada, você se acha bom? Não. A pessoa que é conveniente com o mal é igualmente má. Então, como Deus pode ver tanta maldade nesse mundo, e a gente acha que Ele deve simplesmente perdoar e não fazer nada? Se Deus é justo, e se Ele é bom, Ele deve ir contra o mal. A má notícia é que nós, vocês, eu e cada ser humano rebelde dessa terra, é mau. E merece a condenação de um Deus justo. Merece uma condenação eterna no inferno por ter ofendido um Deus infinitamente digno. Um Deus justo viria em justiça e julgaria o rebelde. Mas aqui está a boa nova do Evangelho, que o nosso rei, ele é justo sim, mas ele é amor. E o nosso rei que é justo e amor, ele não nega a sua justiça, nem nega o seu amor. E ele consegue então vir de uma forma misericordiosa, sem ser injusto, e salvar sem cair em injustiça. O Rei Trino sai ao resgate. Esse é o Evangelho. O Evangelho é que Deus, o próprio Deus, inicia a missão de resgate do ser humano. O Rei Trino, na eternidade passada, o Pai já tinha combinado com o Filho que Ele viria no poder do Espírito, e no batismo de Cristo é isso que nós vemos. O Pai enviando o Filho, no poder do Espírito, para o ministério do resgate. E Jesus expressa claramente o ministério dele. Em Marcos 2, 16, 17, ele diz: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. E eu não vim chamar justos, mas pecadores. Nós precisamos comunicar então, em terceiro lugar, o resgate. Rei, rebeldes, resgate. Há um resgate que Cristo veio realizar.
E é importantíssimo que nós expressemos o que Cristo veio fazer, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ponto. O Evangelho pode ter consequências na sua vida, mas você não vive o Evangelho. O Evangelho é a vida de Cristo. Você vive a partir do Evangelho, você vive de um modo digno do Evangelho, mas o Evangelho, as boas novas, são sobre Jesus. E isso é bom, porque se você tem que viver o Evangelho, você não vai conseguir. Mas se Cristo é a boa nova, nós precisamos comunicar a boa nova de Cristo Jesus. Nós precisamos apresentar quem Ele é e o que Ele fez. Quem Ele é e o que Ele fez. Essas duas coisas são extremamente importantes quando a gente apresenta Jesus Cristo. Quem Ele é? Marcos está extremamente preocupado, por assim dizer, em apresentar quem Jesus é. Volta em Marcos 1. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O objetivo de Marcos ao escrever o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus, é apresentar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Filho de Deus é um termo estratégico que aparece em Marcos diversas vezes. Marcos já começa falando que Jesus é o Filho de Deus. Deus declara no batismo, esse é meu filho amado. Deus na transfiguração diz, ouvi o meu filho. Os demônios confessam que Jesus Cristo é filho de Deus Altíssimo. Um religioso, sumo sacerdote, questiona se Jesus de fato era o Filho de Deus. Jesus mesmo diz, eu sou. E por fim, no final de Marcos, nós vemos um pagão idólatra, o centurião que vê a morte de Jesus e fala, este de fato era Filho de Deus. Ser filho de Deus tem duas conotações. A primeira conotação é a conotação que Jesus é o eterno Filho de Deus, não criado, mas gerado eternamente do Pai. Ele é da mesma substância que o Pai. Ele procede eternamente do Pai. Se o Pai há, o Filho há. Se o Pai existe, o Filho existe. O Pai é Pai do Filho, o Filho é Filho do Pai. Não há Pai sem Filho, nem Filho sem Pai. Na eternidade sempre existiu o Pai e o Filho. Ele é o Deus bendito. E quando Ele vem e encarna, e Ele anda no meio de nós, Ele vem como Filho de Deus em um outro sentido, que cumpre o sentido eterno, o sentido de que Ele é o Rei prometido de Deus, o Cristo. Se você voltar no Salmo 2, por exemplo, você vai ver que quando o rei era empossado em Israel, era dito que ele era filho de Deus. Hoje constituí filho. Beijai o filho, para que não se ire. Essa declaração é uma declaração chave no Evangelho de Marcos. Quando a gente fala que Jesus é o Filho de Deus, a gente está falando que Ele é o Rei ungido do Senhor, que veio trazer o reino. Como o Filho eterno é o mediador de todas as obras do Pai, o Filho encarnado é o Rei que traz a obra do reino do Pai. Ele é o Rei ungido, e Ele é Rei. Deixa isso pesar sobre você. Ele é Rei. Jesus não é um mero professor, não é um mero mestre do amor, não é mais um dos profetas. Ele é o Rei divino, com toda a autoridade. Ele é o Rei que ordena e as galáxias obedecem. E é isso que Marcos quer que os leitores dele entendam. Tanto que bem no meio de Marcos, no meio de quase todos os evangelhos, tem aquela cena onde Jesus pergunta quem as pessoas dizem que eu sou. E depois pergunta quem vocês dizem que eu sou. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa passagem divide todos os evangelhos praticamente entre o começo do ministério de Jesus e depois a ida dele para a cruz. Ele é o Rei prometido de Deus. E o que o Rei prometido de Deus veio? Qual é a obra então desse Rei? Ele veio trazer o reino.
O rei veio trazer o reino, e Marcos enfatiza, vez por vez, a autoridade desse rei. Ele tem autoridade sobre demônios. Ele diz expressamente, cala-te e sai desse homem. Ele ordena espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ele expeliu muitos demônios, Marcos diz. Ele tem autoridade sobre doenças. Ele cura a sogra de Pedro. Ele cura doentes de toda a enfermidade. Ele tem autoridade sobre a natureza. Ele anda sobre as águas. Ele multiplica os pães. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Os ventos lhe obedecem. Ele tem autoridade para perdoar pecados, que só Deus tem autoridade. Ele tem autoridade sobre a morte, de dar a sua vida e tomá-la de volta. E ele vem trazer o reino de Deus, com a autoridade de julgar e condenar o inimigo, a morte, o diabo, a queda e os rebeldes. Isaías 52:7 expressa a vinda do reino. Como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Essa é a boa notícia. A boa notícia do reino de Jesus. Não há como nós termos Cristo como Salvador e não como Rei, Senhor. A boa notícia é que Ele é Rei, que Ele reina, e Ele veio julgar e destruir as obras do maligno. E Ele veio também dar sua vida em resgate de muitos. Se Isaías 52 diz que Deus reina, em Isaías 53 diz que Ele é o Cordeiro, o servo de Deus, que verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou sobre si a condenação do nosso pecado. Ele ensinou isso várias vezes. Jesus em Marcos ensina várias vezes. Em 8:31 se diz: começou então a ensinar-lhes que era necessário que ele padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele veio para resgatar o rebelde. Ele é o rei que invade o reino das trevas e resgata rebeldes condenados. Rebeldes debaixo da opressão satânica. Rebeldes debaixo do jugo da morte. Rebeldes debaixo da culpa do pecado. É o rei que liberta o homem. Ele é o rei que liberta o homem da morte, porque ele mesmo venceu a morte. A morte não o pode conter. Ele dá a sua vida e a toma de volta. E no 3º dia ele ressuscita e ele voltará em glória para trazer a completude do reino. E então todo o olho verá a glória do rei que veio primeiro num jumentinho, mas voltará em glória dos céus. Esse é o nosso evangelho, o glorioso evangelho de Jesus Cristo, que nos diz sobre um rei, que nos diz sobre rebeldes e nos diz sobre um resgate maravilhoso. Mas se você parar por aí, você está com o copo de água, mas você não estendeu a mão. Você precisa agora, segundo ponto da nossa mensagem, demandar uma resposta. O evangelho não é uma notícia igual a que você lê no jornal e você passa para a próxima notícia e desconsidera a primeira. O evangelho é uma notícia que demanda uma resposta. Pensa nesse tipo de notícia. Um furacão está vindo para cá. Você vai responder. Por mais estranho que possa ser um furacão no Brasil. Mas se eu falar, está pegando fogo, você vai responder. É esse tipo de notícia que é o evangelho. Ele demanda uma resposta do ser humano. E qual que é essa resposta? Venha aqui à frente, levante a mão. Faça a oração, levante a mão e venha aqui à frente nessa ordem. Se errar, não foi salvo. Não. Jesus novamente nos diz. Vamos lá, versículo 15. Arrependei-vos e crede no evangelho.
Esse é o padrão bíblico da resposta, do apelo exigido. Você abre em Atos 2:38, Pedro está pregando o primeiro sermão depois de ter recebido o Espírito. 3.000 vão se converter. E qual que é o apelo dele? Quando as pessoas chegam para Pedro e falam, o que nós fazemos para ser salvos? O que Pedro diz? Repita depois de mim essa oração. Por mais que possa ser bom orar, e nós oramos quando nos convertemos, mas não é uma oração automática. A oração pode expressar um coração que não tem nada. A resposta que Pedro dá é: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. É esse o apelo bíblico. Vocês que ouvem, se arrependam e creiam, e sejam batizados. Esse é nosso testemunho público de fé, o batismo. Atos 17:30, Paulo, ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Atos 20:21, testificando tanto a judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Por todo o Novo Testamento nós vemos isso, arrependimento e fé, arrependimento e fé. Só que muitas vezes nós queremos colocar outras coisas. Sabe por quê? Porque você não vê arrependimento e fé. É algo do coração. E a gente quer controlar a evangelização. E só Deus pode converter a alma. Então a gente quer tornar passos fáceis, que a pessoa pode reproduzir, para a gente depois falar, então agora você está salvo. Que coisa temerosa se fazer. A pessoa pode repetir uma oração, pode levantar a mão, ela pode até vir aqui na frente, mas se ela não se arrependeu e se ela não creu em Cristo Jesus, ela não foi salva. Essas coisas externas podem existir, mas somente se fluem de algo interno. Esse arrependimento e essa fé são ações do coração, e são ações que andam juntas. Nós não separamos arrependimento e fé. Elas andam juntas, porque quem se arrepende, crê que Deus e a mensagem de Deus é verdadeira, se arrepende para Deus. E quem crê que aquilo que Deus diz sobre o pecado é verdadeiro e se arrepende dele. A conversão, então, em si, é um arrependimento do pecado para a fé com Deus. Nós voltamos nossas costas para o pecado e arrependimento e voltamos nossos olhos para Deus em fé. Arrependimento, o termo significa uma mudança de mente, mas não só de uma mente tipo a ideia, cartesiana, no sentido de lógica. É a forma como você vê e enxerga a realidade. É uma transformação de ver o pecado como bom, como ver o pecado como odioso, de ver o pecado e estar em paz com ele, de fazer guerra contra o pecado. Uma transformação de rejeitar a Cristo para amar a Cristo, de rebeldia para obediência. A fé é ficar firme e crer nas palavras de Deus. Crer que aquilo que Deus falou é verdadeiro. A fé vai envolver nós entendermos o que foi dito, concordarmos com o que foi dito e principalmente confiarmos em Deus que disse. A fé não é só fé numa palavra vazia, é fé numa pessoa. Nós cremos em um Deus, nós cremos em Jesus Cristo. Hoje no Brasil, as pessoas têm fé na fé. E muitos crentes acham que é a fé que salva. A fé não salva em si, porque ela não é a causa da salvação. Cristo salva. E a fé é o canal, o meio que nós estendemos a mão para a salvação de Cristo. A fé é uma mão aberta. A fé é despejar-se do que você tinha, segurando de mais precioso, e buscar a Cristo. Fé é olhar para Jesus, confiando que aquilo que Ele fez naquela cruz, no madeiro, é suficiente para salvar a minha alma. Que eu não preciso de mais nada, não me dê Cristo mais algo, me dê só Cristo e eu tenho tudo o que eu preciso. Ele é suficiente, e o que Ele fez e quem Ele é, podem redimir a minha alma e resgatar o meu ser. Aqueles que confiam em Cristo Jesus,
que creem que Ele é o Rei, que creem no Deus Trino, que creem na obra e na pessoa de Jesus, eles encontram salvação. Essa é a resposta que o Evangelho demanda. O reino de Deus está vindo. O reino de Deus está vindo com poder, e o reino de Deus vai julgar os inimigos e salvar os arrependidos. Então arrependa-se e creia. Esse é o nosso Evangelho. E nós precisamos ser claros quando apresentamos isso. Nós muitas vezes, não querendo incomodar as pessoas, não querendo colocar uma carga demais nas pessoas, nós esquecemos de avisar que a salvação é pela graça, mas seguir a Cristo é tomar sua cruz. Que apesar de nós sermos salvos sem nenhuma obra, a vida do discípulo é uma vida de boas obras. Que apesar de nós não fazermos nada para ser salvos, a vida daquele que é de Cristo é uma vida de seguir a Jesus. Ser um discípulo de Cristo é custoso. A pessoa não pode e não vai chegar a Cristo e falar, eu quero a mim mais Cristo. Quem fala, eu quero a mim, mas Cristo não lhe é suficiente. E Jesus mesmo nos convida a tomarmos nossa cruz. Marcos 8, 34, 35 diz, e chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem quer perder a sua vida por mim, por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. A pessoa que chega até a Cristo, querendo ganhar a sua vida, querendo Jesus mais algo, querendo que Jesus lhe acrescente na sua vida confortável, não se arrependeu e não creu. O arrependimento e a fé é a mão que tira as coisas desse mundo e estende para Cristo. O arrependimento e a fé é o homem que vende tudo que tem para comprar o campo que tem a pérola preciosa. E nós, muitas vezes, não falamos do custo de seguir a Cristo, porque nós temos medo que a pessoa, se ver o custo, não vai vir à igreja. E para que você quer encher uma igreja de pessoas que não são discípulos de Cristo? Para que encher uma igreja de bodes? Bodes que não querem o alimento da palavra de Deus, mas querem entretenimento. Para que encher uma igreja e colocar na sua membresia pessoas que não seguem a Jesus? E nós precisamos deixar claro que a evidência da conversão não é só vir ao culto. Isso faz parte da vida cristã, mas não é só isso. Não é só fazer uma oração no começo da sua vida cristã. Que aqueles que seguem a Cristo mudam a forma de seu viver, e a vida deles agora evidencia que eles não mais estão seguindo o curso do mundo, mas seguindo a Cristo. Sim, eles são imperfeitos, mas eles mudaram de rumo. O discípulo segue Jesus, e ele persevera na fé. A evidência de que alguém creu verdadeiramente é que ele verdadeiramente crerá até o fim. E precisamos também falar das recompensas. Que apesar de seguir a Cristo seja custoso, nós estaremos para sempre com Ele em glória. E para o discípulo isso basta. Para o discípulo as outras bênçãos que nós recebemos, por mais boas que elas sejam, saber que nós vamos estar para sempre com Jesus, é a alegria da alma dele. Se para você poderia ir para o céu, desfrutar das ruas de ouro, de todo o descanso, e Jesus não estivesse lá e você estaria feliz, você não é um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo prefere estar com Cristo na provação, do que estar na glória sem Jesus. Nós vamos estar com Cristo em vida eterna e abundante para sempre. E essa mensagem, o último aviso que nós temos que dar, é que é uma mensagem urgente. Amados, nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair daquela porta. A graça de Deus vem e estende a mão em convite a nós, e nós não devemos desprezar a graça de Deus.
Vocês, jovens e adolescentes aqui, não devem pensar, quando eu for mais velho, eu vou seguir fielmente a Jesus. Você não sabe o dia do amanhã. Jesus claramente diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Há uma urgência. Se você acha que você vai seguir Jesus depois, o seu coração não está arrependido e crente. Então como você acha que você vai se arrepender e crer depois? É algo urgente. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E por isso ele diz repetidamente para nós vigiarmos. Ele, várias vezes, em várias parábolas, fala sobre aqueles que vivem entre o povo de Deus, sem vigiar. E que serão julgados e deixados para fora quando ele voltar. O dia de salvação, meus irmãos, é hoje. E eu não suponho que você, por vir a uma igreja, é necessariamente um cristão, um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, sim, se reúne com o povo de Deus regularmente. Mas você pode vir todo domingo na casa do Senhor, na igreja, no povo que Deus habita, e você não fazer parte dele. Por isso, antes de você evangelizar Belo Horizonte, eu quero perguntar para você primeiro, você já ouviu a mensagem do Evangelho e você respondeu em arrependimento e fé? A sua vida evidencia alguém que foi transformado por Jesus? Antes você seguia o mundo e as coisas que o mundo queria, um bom salário, um bom emprego, reputação, uma vida confortável. Mas agora você segue Cristo e o seu alvo é glorificá-lo em tudo que você faz. Viver para a glória e para o reino dele. Talvez você está aqui hoje e você nunca veio a Cristo. Você nunca se converteu em arrependimento e fé. E hoje é dia de salvação. Se em seu coração você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, nesse instante, Cristo pode salvá-lo e resgatá-lo do império das trevas, da morte e da condenação que você merece. Se você já é um crente aqui, e você não tem comunicado esse Evangelho, nós precisamos nos arrepender. Meus amados, que mensagem que nós temos. Jesus deixou a glória e veio para nos servir, e nós temos medo muitas vezes do que o nosso colega de trabalho vai pensar da gente se a gente fala do Evangelho. O nosso rei foi ultrajado, humilhado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, bateram nele, cuspiram nele, e nós temos medo do que o meu vizinho vai pensar de mim. Amados, essa mensagem que nós temos é uma mensagem urgente para você, mas para esse mundo. E para os seus familiares, para os seus amigos. Nós precisamos parar de procrastinar sobre aquilo que é crucial e urgente. Do que vale o seu filho fazer a maior faculdade, a melhor faculdade e perder a sua alma? Do que vale o seu amigo desfrutar da sua comunhão, da sua influência positiva, mas não ouvir o Evangelho? Esse Evangelho que nós temos, ele é precioso. Ele é a notícia mais importante que esse mundo precisa ouvir. Mais importante quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Mais importante qual empresa vai falir ou vai ser reconstruída. Mais importante quando a crise do Brasil vai passar. Com crise ou sem crise, céus e infernos são reais e eternos. Nós precisamos apresentar o Evangelho nesses 4 R's. Há um rei sobre tudo e sobre todos, que criou o universo para a sua glória. E nós somos criados para ser representantes desse rei, mas nós todos nos rebelamos, somos rebeldes, nos rebelamos contra Deus e caímos em transgressão, pecado. Nossa vida demonstra que nós desprezamos a Deus. Mas Deus, sendo amoroso e justo, enviou um resgate na pessoa do seu Filho, que veio viver uma vida perfeita, morrer na cruz, ressuscitar ao 3º dia e subir aos céus, e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. E nós devemos dizer ao homem, você precisa responder diante disso. Porque céu, inferno, vida ou morte estão
na balança. E a resposta é: avalie o custo. Creia e se arrependa dos seus pecados. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa evangelização. O que passa disso, cuidado que pode passar do Evangelho. Vamos orar. Senhor Jesus, a Ti nós glorificamos como Rei. Glórias a Ti, ó Rei eterno, porque Te humilhaste até a morte e morte de cruz, para que nós, rebeldes e indignos, que merecemos nada além do inferno, que merecemos ser condenados eternamente pelos nossos pecados, nós que rejeitamos ao Senhor, nós que rejeitamos ao Pai, nós que ultrajamos e vivemos em pecado por anos e anos de nossa vida, não fazendo qualquer amor para o Senhor, não amando o Senhor verdadeiramente, o Senhor amou a nós. Isso é graça, isso é favor, isso é misericórdia. E obrigado porque na cruz o Senhor é justo e justificador, ó Pai. Obrigado porque na cruz o Senhor continua sendo justo e consegue nos perdoar, porque Cristo pagou os preços dos nossos pecados. Pelo sangue dele, nós podemos ser salvos da culpa que nós merecemos. E pelo Espírito viver uma nova vida, onde nós amamos a Cristo e amamos o Evangelho e buscamos não ganhar a nossa vida, mas perder a nossa vida por Cristo e pelo Evangelho. Senhor, nós queremos nos arrepender pelas vezes que nós não estamos vivendo assim, Pai. Nós precisamos tomar nossa cruz por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. E assim sermos testemunhas neste mundo desse Evangelho maravilhoso que nós temos. Em Cristo Jesus nós oramos.